Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês aí? Saudade de todo mundo, de verdade, sem ser hipocrisia. Feliz de estar com vocês mais um semestre. Ainda chateado porque a gente não vai estar junto, né? Infelizmente, não sabemos quando voltaremos e, particularmente, eu não tenho muita expectativa de que a gente ainda volte esse semestre junto, não, sabe? Mas vamos ver aí se as coisas mudam, pode ser que mude, né? Dona Anitta, uma pessoa inteligentíssima, cultíssima, agora ainda é uma pessoa que fala sobre política, né? Está lá na Europa, naqueles países da Itália, está na Itália agora, está na Croácia, nas baladas, tudo lotado, tudo cheio, porque não, a gente daqui a pouco a gente não está junto, né? Se as pessoas compreenderem direitinho, quem sabe a gente não volta a estar em breve junto novamente. É isso que a gente espera. Gente, então, esse semestre a gente vai estar junto novamente, amém, mesmo que distante. Vocês sabem que distância física nunca foi empecilho para a gente estar junto. A gente vai estar junto agora e esse semestre a gente vai estudar contratos em espécie. Tá? Esse é um semestre um pouquinho diferente do semestre passado, gente. Vamos lá, vou explicar por quê. O que acontece aqui? A gente tem diversas... A gente estudou semestre passado o quê? Basicamente, a gente viu teoria geral dos contratos, tá? E tudo que a gente falou o semestre passado se aplica para esse semestre, não tem a menor sombra de dúvida em relação a isso, tá? Só que esse semestre a gente vai ver cada um dos contratos separadinhos, tá? Então, quando a gente pega cada um dos contratos, não, porque são zilhões de tipos de contratuais, né? Como você sabe muito bem. Mas quando a gente pega o Código Civil, a gente vai ter lá alguns contratos em espécies, contratos tipificados, né? Aqueles que a lei expressamente veio e tratou deles. Então, a gente vai fazer uma análise dos principais contratos que estão presentes ali no Código Civil. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando. Vamos lá, cadê a tela? Acho que é essa aqui. Pronto, aqui a nossa tela, nosso Código Civil. Quando eu vou lá no índice, gente, não sei se essa merda está funcionando hoje, não está funcionando também, enfim, vamos lá, não tem problema. Quando eu venho aqui, ó, pego o índice do Código Civil, o que a gente vai achar aqui? Ó? Pronto. Disposições contratuais, disposições gerais e tal, isso a gente viu semestre passado. E aí começa aqui, ó, capítulo 1, perdão, está aqui, vamos lá. Título 6 das várias espécies de contrato. Começa com compra e venda, troca ou permuta, contrato estimatório, doação, locação, empréstimo, quais são empréstimos com mandato mútuo, prestação de serviço empreitado, depósito, mandato, comissão, agente de distribuição, corretagem, transporte, seguro, constituição de renda, jogo e aposta, fiança, transação, compromisso. Tá? A princípio era isso que a gente tinha que ver, só que a gente vai ver mais um cadinho. Dos atos unilaterais, quais são? Promessa de recompensa, gestão de negócio, pagamento devido e enriquecimento sem causa. Tá? Então, a gente vai estudar esse semestre, basicamente, do contrato de compra e venda até os atos unilaterais. Tá? Então, ó, aqui a gente tem mais ou menos o que a gente vai estudar, tá? Em termos de data, as nossas aulas. Lembrando que agora a gente só tem 2 aulas por semana, uma horinha só por semana que a gente vai poder estar juntos, né? Então, a compra e venda é um contrato grande, então imagino que sejam 3 aulas ali. Troca permuta, estimatória, aqui eu já começo a falar de doação, tá? Dia primeiro aqui, troca permuta, contrato estimatória rapidíssimo, já começa em doação, mais 2 aulinhas de doação eventualmente, com mandato mútuo, mandato, prestação, aí tem a prova 1, que deve ser nessa semana aqui, no começo de outubro. Prestação de serviço, empreitada, locação, depósito, corretagem, comissão de distribuição, transporte, seguro, 2 aulas também, fiança, transação, transação já está lá para cima, estava não? Não, estava não. Compromisso de arbitragem e aqui, promessa de compensação de negócio, segmento sem caso, pagamento devido. Está aqui do lado, gente, constituição de renda e jogo e aposta, porque são coisas que a gente realmente não utiliza muito, tem muito pouca utilidade, mas eventualmente, se a gente tiver tempo, a gente vai falar deles também, tá? Então, basicamente, esse aqui vai ser o nosso calendário, vai estar aqui para vocês, para que a gente possa acompanhar. Eventualmente e muito certamente, isso aqui vai sofrer alteração, tá
bom, gente? Como de costume, tá? Então, vamos falar da nossa aulinha de agora, né? A nossa aula de hoje aí, que é justamente o contrato de compra e venda. Como eu disse para vocês, esse vídeo aqui vai servir aí para mais aulas. A gente vai tratar disso na aula, tá? A gente vai tratar disso exatamente na aula e a gente vai ver isso lá, ok? Então, o conteúdo dessas aulas próximas agora vão ser o contrato de compra e venda, tá? Então, a disciplina legal do contrato de compra e venda está onde, gente? 481 a 532 do Código Civil. Opa, esse 579 aqui está errado. Vou até arrumar isso aqui. O contrato de compra e venda é um contrato muito simples, muito usual, muito importante no dia a dia. Contrato pelo qual alguém, o vendedor, se obriga a transferir, olha que interessante, se obriga a transferir ao comprador o domínio de coisa móvel ou imóvel mediante uma remuneração denominada preço. Tá? Então, de cara aqui a gente já vê o seguinte, a gente estudou lá atrás. Contrato transmite propriedade? Não. Contrato de compra e venda não transmite propriedade. O que faz a transmissão da propriedade é a tradição. Se for bem imóvel, entrega a coisa. Se for imóvel, é o registro. Pelo contrato de compra e venda, o vendedor ele se obriga a transferir a propriedade. Tá? O comprador domina a coisa. Lembrando, muito simples, compra e venda é diferente de cessão, tá? Basicamente, a gente vai dizer que compra e venda, eu estou falando de bens corpóreos, tá bom? E cessão, a gente está falando de direitos, tá? Basicamente, é uma questão bem mais, a gente vai tratar isso com um pouco mais de profundidade, mas é isso. A compra e venda é falando de bens, a cessão seria a transferência onerosa de direitos hereditários, direitos creditícios, como a gente falou lá, cessão de crédito, de débito, lembra disso? Então, não é bem exatamente, são direitos, né? O contrato de compra e venda precisa ter, evidentemente, ele tem 3 elementos prescindíveis. São as partes, comprador e vendedor, a coisa, que pode ser móvel ou imóvel, né? Que vai ser transferida, se a obrigação for cumprida, e o preço. Tá? Tem que ter preço, porque se não tiver preço, é doação. Okay? A gente vai sempre ver que esses elementos eles vão modificando de contrato para contrato, porque às vezes, se você não tem elementos, você desnatura aquela espécie contratual, ela se transforma em outra. Por exemplo, se não tiver preço aqui, a gente não está falando de compra e venda, a gente vai estar falando de doação. Tá? A gente vai tratar cada um desses pontos especificamente. Só uma observação aqui importante, lá naquele livro que eu já indiquei para vocês, que eu acho absolutamente útil, que se vocês puderem, adquiram no, tá? E é esse carinha aqui, ó, Vadimeco de Jurisprudência, e que vocês vão levar para a vida, viu, gente? Porque ele fala de tudo, tá? Isso aqui não é só direito civil, não, direito constitucional, direito penal, administrativo, eleitoral, fala sobre tudo. É realmente muito bom. Um livro inspirado, direito constitucional, administrativo, eleitoral, civil, notarial, consumidor, criança e adolescente, empresarial, processo civil, penal, processo penal, penal militar, tributário, previdenciário, internacional e processo de trabalho. São jurisprudências do STJ, atualizadíssimas, né? Então são coisas interessantes. Então, aqui, questão de preço, né? Quando a gente fala de preço, quando a gente fala de preço aqui, você, por exemplo, acabei de comprar um imóvel em Volta Redonda, nem podemos comemorar isso juntos. Estou mudando para Volta Redonda, eu comprei recentemente agora um imóvel. Né? Vocês sabem da regra do artigo 108 do Código Civil, que se na forma do contrato, né, se o contrato for o contrato não tem forma determinada pela lei. Quer dizer, a regra e a forma é livre, melhor dizendo, desculpa. E, eventualmente, a lei vem e fala, opa, esse negócio jurídico aqui precisa de uma forma específica. Então, para alienação, compra e venda, troca, doação, né, de bens imóveis acima de 30 salário mínimo é necessário o quê? Escritura pública. Tá? E a transferência do bem imóvel sempre pelo registro. Então, qual é o valor atribuído para a aplicação desse artigo 108? Porque tem 3 valores, gente. Olha que louco. Acabei de comprar um imóvel. Tá? O imóvel que eu comprei foi R$ 2.300.000.
Aham. Aí, o valor de venda que o vendedor me colocou é um, o valor que está no IPTU é outro, e o valor da avaliação é outro. Tem 3 valores para o imóvel. Qual é o que se aplica? Tá? Então, para fins de aplicação do artigo 108, o que é determinado é o que o fisco estabelece. Tá? Compra e venda de bens imóveis pode ser feita por meio de contrato particular ou é necessária escritura pública? A gente já sabe que é necessária escritura pública se ele for acima de 30 salários mínimos. Tá? Pode ser por particular, sem escritura pública, se ele for abaixo de 30 salários mínimos. Artigo 108, não dispõe da lei em contrário à escritura pública essencial à validade dos negócios jurídicos, que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente no país. Esse é o artigo 108. Então, se você quer abrir mão de um imóvel, gente, tá? Eu tenho uma herança, não quero receber esse imóvel na herança. Você tem que ser por escritura pública. Tá? Para fins do artigo 108, deve-se adotar o preço dado pelas partes ou o valor calculado pelo fisco. Né? Eu lembro que há pouco tempo eu estava procurando um imóvel de um apartamento bonito, bom, um bairro legal de Campo Redondo. Eu gostei. Quanto era? Na época, 320 mil. Falei, legal. Só que o cara me falou assim, não, mas olha só, mas tem que constar na escritura 180. Eu ia financiar, né? Tanto quanto financiei agora. Não dá, né? Ele queria fazer uma fraude, na verdade, para pagar menos imposto de renda. Na prática era isso. E isso pode? Não, não pode. Não pode porque ele até não sabia o que estava fazendo, na verdade é essa. Você tem até normas notariais que impedem isso. Então, você tem que ter um valor atualizado, um valor realmente, um valor do imóvel que é calculado pelo fisco. Então, o fisco vai fazer uma análise daquilo ali. Tá? O valor calculado pelo fisco é o que tem que ser atribuído aqui. Tá? O 108 fala em valor do imóvel, e não no preço do negócio. Assim, havendo disparidade entre ambos, é o valor do imóvel calculado pelo fisco que deve ser levado em conta para verificar se era necessário ou não a elaboração de escritura pública. A avaliação feita pela Fazenda Pública para fim de apuração do valor venal do imóvel é baseada em critérios objetivos, previstos em lei, os casos admitem os interessados conhecimento das circunstâncias consideradas na formação do quantum atribuído ao bem. Logo, trata-se de critério objetivo e público que evita a ocorrência de fraudes. Tá? Artigo superado, então, anunciado 289 da Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal. Como é que eu fiz aqui, então, no meu caso? Comprei um imóvel, eu vou ter que fazer o pagamento do ITBI, né? Então, eu tenho que levar o contrato para o fisco calcular quanto vale o imóvel. Tá? Então, se houver disparidade entre o valor da venda e o outro valor, o fisco vai atribuir um valor e eu vou pagar o ITBI de acordo com o valor atribuído pelo fisco, pelo ente municipal, numa compra e venda. Se for numa doação, se for numa transferência causa-morte, quem vai fazer isso é o fisco estadual, que é o imposto, é o ITCMD, tá? Imposto de transmissão, causa-morte, doação, e o municipal, na compra e venda, imposto de transmissão de bens imóveis. Tá? Vocês vão ver isso em tributário. Compra e venda, qual é a natureza jurídica desse contrato? Um contrato bilateral, evidentemente eu tenho duas partes, né? Vendedor ou comprador, com obrigações recíprocas aqui. Tá? É um contrato oneroso, evidentemente, há sacrifício patrimonial de ambas as partes, é comutativo, mas pode ser aleatório. Tá? Comutativo porque, basicamente, no contrato de compra e venda a gente já sabe exatamente quais são as obrigações de cada uma das partes. Mas pode ser aleatório, a gente vai tratar disso lá, entre os esperate, então, uns negócios assim. Consensual, lógico, tá? Não é um contrato real, gente. Isso que é interessante. Tá? O contrato de compra e venda não transfere a propriedade. O contrato de compra e venda apenas obriga as partes. Okay? Ele é um contrato formal, se for acima de 108, ou, na regra, se for coisa móvel, é um contrato informal e, evidentemente, é um contrato típico da previsão. Tá? Estrutura sinalagmática, vamos tratar bem disso aqui também, porque o contrato de compra e venda ele tem essa obrigação, né, de ambas as partes terem ali essa reciprocidade. Tá? E aí, quando a gente fala dessa estrutura sinalagmática, a gente vai falar dos riscos, das despesas do comprador e do vendedor. Risco quanto a coisa, quanto o preço, despesa de transporte, despesa de escritura e registro. Trataremos disso aqui. Restrições à compra e venda. Aí começa um negócio grande. Vocês veem que essa aula aqui é enorme. Você quer 2, 3 aulas realmente
Quando eram 4 tempos, eu demorava 2 dias para falar de compra e venda. Agora a gente só tem 2 tempos, então a gente vai ter que correr mais na aula para poder finalizar em 3 semanas aqui, tá? Por exemplo, na compra e venda, a gente tem algumas restrições que só podem ocorrer nesse contrato de compra e venda. A exemplo, a venda de ascendente para descendente. Só pode ocorrer a venda de ascendente para descendente se houver concordância dos demais descendentes. Né? Se o filho está comprando do pai, por exemplo, se os demais irmãos concordam com isso. E do cônjuge, a depender do regime de casamento. Tá? Sob pena de anulabilidade, veremos isso. Venda entre cônjuges, também a gente tem uma restrição, só pode ter venda entre cônjuges, a depender do regime de casamento. Venda de bens sob administração não podem ser vendidos. Tá? O que é isso? O tutor, o curador, o administrador judicial não pode vender, não pode comprar os bens do tutelado, enfim. E dos bens em condomínio também. A partir do momento que existe um condomínio, existe o direito de prelação, o direito de preferência do condômino. Então, só pode haver a compra e venda se houver ali essa possibilidade de dar esse direito de preferência, que a gente chama de direito de preferência legal. Tá? Se a pessoa somente foi reconhecida como filha, após a alienação ter ocorrido, ela não poderá pleitear a anulação com base no 496. Então, imagina aquela situação, o pai vendeu o imóvel para o filho, tá? Pegou autorização dos 2 irmãos, e mais tarde descobriu que aquele pai tinha uma outra filha, um outro filho fora do casamento, enfim. Houve uma ação de reconhecimento de paternidade, e esse filho que ingressa, né, agora nessa estrutura patrimonial familiar, ele vai pleitear a anulação daquela compra e venda. Não vai ter validade, porque o reconhecimento foi posterior, então não tem decisão do STJ. Tá? Regras especiais da compra e venda são outro tópico também que a gente vai abordar. Por exemplo, a venda sobre amostra, a venda sobre protótipos ou modelos. Tá? O que é amostra, protótipo? Enfim, o vendedor chega lá, Avon, você vai comprar a revistinha da Avon, da Natura. Você vem ali, você tem uma revistinha que vai ter uma amostra ali, um protótipo, um modelo, uma foto do produto. Quando você chega, não é exatamente aquilo, você tem o direito de... na verdade, está havendo sob condição suspensiva. A venda só se... O contrato só se aperfeiçoa a partir do momento em que aquela coisa ela corresponde à amostra, ao protótipo. Tá? Eu tenho a venda a contento, ou venda sujeita à prova, a famosa venda ad gustum. O que significa isso? Gerson vai no restaurante, fala assim, garçom, eu quero um vinho tal, né? Aí o garçom vem e traz o vinho do Gerson lá, o Gerson vai, abre a garrafa, toma, não gostei, devolve. Pode isso? Pode, é exatamente isso. Venda sob contento, venda a contento, venda ou sujeito à prova. Venda por medida, por extensão, ad mensura. Quando você compra uma propriedade, né, um imóvel, terra, porque você está comprando sem alqueires. Né? Então, o Edson, lá em Minas, lá vai comprar um pedaço de terra para explorar lá o minério. Ele sabe que ali tem minério, então ele compra lá sem alqueires de terra. Aí, quando o cara entrega, na verdade, ele vai fazer chama o agrimensor lá, o topógrafo, para medir a fazenda, ele descobre que, na verdade, tem 92 alqueires e não tem 100 alqueires. Então, o que pode acontecer nesse caso? E venda de coisas conjuntas também é quando você compra uma universalidade de bens e uma coisa está com a outra. Tá? Então, a gente vai ter algumas regras especiais nesse sentido. Tá bom? Além disso, a gente vai tratar também das cláusulas especiais de compra e venda. A primeira e mais louca dela é a retrovenda. A retrovenda é quando o indivíduo ele vende para você um produto, um imóvel, e ele fala assim, olha, estou te vendendo a minha casa aqui, mas vou botar uma cláusulazinha nesse contrato aí, que se no prazo X, decadencial, 3 anos, até no prazo de 3 anos, pode ser menos, eu me arrepender, eu quero essa casa de volta. E você é obrigado a revender a casa para ele. Então, essa é a retrovenda. Tá? Cláusula de preempção e preferência, isso aqui é convencional. Tem legal que a gente já falou ali atrás. Eu falar. A preempção, preferência é legal, convencional, é quando o cara fala, olha, se você for vender, você tem que dar o direito de preferência para mim. Estou te vendendo a casa, mas se você quiser vender ela no prazo X, eu tenho preferência para comprar. Venda sobre documentos, quando você compra o bem, mas você não pega o bem propriamente dito, você pega o documento, o título representativo que você vai poder. Então, comprei uma máquina,
da Bélgica, o cara não vai me entregar a máquina lá na Bélgica. A máquina está na Bélgica, vai chegar no Brasil. Então, ele manda um documento, ele me manda um documento, traz aqui do porto, eu vou com esse documento e pego a minha máquina que eu comprei no porto, tá? E a venda com reserva de domínio, interessantíssimo isso, tá? Em direito a gente fala disso também. Sempre imóvel. Agora, móvel, só vai ficar na dúvida, desculpa. De todo modo, o que é a venda com reserva de domínio? Acho que é móvel, não imóvel. Enfim, veremos isso. A venda com reserva de domínio significa que você só vai transferir a propriedade, só vai transferir o domínio a partir do momento que o preço for quitado, tá? Então, eu vendo uma mini vaca para alguém, toma aqui a mini vaca, tá? E aí, a mini vaca, se for bem móvel, viu, gente? Agora estou na dúvida nesse sentido. Vendo o produto para alguém, a pessoa vai pagar parcelado, mas ela só vai virar proprietária daquele bem a partir do momento que ela quita o preço. Enquanto ela não quitou o preço, eu preservo comigo o domínio, tá? Gente, é isso. São só isso que a gente vai ver, né? Só isso a partir do dia 11, então. Terça-feira, 8 horas da noite, saímos juntos. E muito feliz de encontrá-los. E, por favor, liguem as câmeras, tá? Não vai ficar dando aula com a mão de letrinha, é um porre. Tá bom, gente? É isso. Bom revê-los aí. Muito feliz de estarmos juntos novamente. Um abraço.